episódio de hoje, vamos falar sobre engenharia clínica, uma área essencial para o bom funcionamento dos hospitais e segurança dos pacientes. Eu sou a Dani Suzuki e estão comigo aqui Tati Takimoto e Dani Nishida. E aí, gente? Olá! Oi. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Legal, a nossa convidada de hoje é uma referência nesse assunto. Mariana Brandão, fala um pouco de você, Mari, para a gente. Ai, muito prazer. Primeiro, muito obrigada. É um prazer, né? Eu agradeço imensamente o convite. Acho que sempre quando é para a gente contribuir para que mais pessoas conheçam sobre a área, eu acho isso incrível. Então, primeiro, parabenizar pelo projeto. Eu realmente sou uma grande entusiasta por projetos como esse, que visa, de fato, estar contribuindo para a sociedade, trazendo debate, discussões, trazendo áreas diferentes. Então, isso é sensacional. Eu sou Mariana Brandão, eu sou engenheira biomédica, então eu fiz uma graduação que às vezes não é muito conhecida ainda, é um curso, se formos analisarmos as outras engenharias, é uma engenharia nova, então eu fiz a graduação em engenharia biomédica. Eu sou de Salvador, fiz a graduação em São José dos Campos, na Federal de São Paulo, no campus de São José dos Campos. Depois eu fiz o mestrado na área de engenharia, no programa de engenharia elétrica, na sub-área de engenharia biomédica, na linha de pesquisa em engenharia clínica. Fiz a especialização em engenharia clínica na Unicamp e atualmente eu faço o doutorado na área também no Instituto de Engenharia Biomédica, na área de engenharia clínica aqui na Federal de Santa Catarina. Eu tenho uma empresa na área de tecnologias em saúde, em educação, produzo conteúdo nas redes sociais para democratizar o conhecimento sobre a área. E onde estiver para falar sobre a área, eu acho que é sempre um prazer poder disseminar e difundir um pouco sobre mim, né? Eu acho que a gente vai muito além das nossas formações e atribuições, né? Mas de forma, falando um pouco mais agora profissional, acho que é um resumo breve sobre as minhas atribuições e formações. Legal, Mariana, assim, ó, obrigada por estar aqui com a gente, tá? E conta, assim, um pouquinho de como foi essa trajetória. Como você escolheu essa engenharia? Como que foi até chegar aqui, assim? Ah, incrível. Bom, primeiro que, assim, hoje eu tenho 29 anos, né? Quando eu fui escolher o curso, né? Então, até o meu segundo ano do ensino médio, eu queria fazer medicina. Sempre gostei muito da área de saúde, da área biológicas. E aí, na minha cabeça, fazia muito sentido eu fazer medicina. Mas ali no terceiro ano, que a gente vai começando a realmente verificar, analisar qual área que a gente quer fazer, eu comecei a pesquisar mais outros cursos que tinham na área. Eu sempre gostei também da área de exatas, né? Sempre tive uma facilidade também. E aí eu comecei a ver cursos que uniam os dois. Então, cursos que uniam a área biológicas com áreas de exatas. Nisso, eu vi alguns cursos, um deles era engenharia biomédica, mas assim, não vou dizer para vocês que também foi assim, vi, já me apaixonei e só fiz esse curso, não. Na verdade, eu prestei vestibular para vários outros cursos. Então, eu prestei para engenharia de biotecnologias e bioprocessos, ciências físicas e biomoleculares, enfim, fui prestando alguns cursos que envolviam essas áreas de biológicas com exatas. E aí eu escolhi fazer engenharia biomédica, mas tudo que eu sabia na época era pelo guia do estudante. Então, tinha o guia do estudante, que hoje em dia hoje a gente tem outros meios para a gente conhecer cursos, né? Mas na época era o que eu tinha, assim, né, para conhecer sobre a área. E fui, né? Saí de Salvador, fui para São José dos Campos para fazer esse curso, não conhecia ninguém que tinha feito. Eu arrisquei total, claro que meus pais também me deram todo um apoio. Acreditaram, não sei de onde, assim, foi uma intuição para mim. Eu fui fazer esse curso de engenharia biomédica. E aí foi que eu comecei a realmente conhecer um pouco mais sobre a área, mas eu não sabia muitas áreas que tinham dentro da engenharia biomédica. Eu sabia que tinha a parte de próteses e órteses que eu achava interessante, mas, sendo bem sincera mesmo, não tinha um senso crítico mesmo de áreas de atuação da engenharia biomédica, porque era muito raso o que a gente tinha de informações.
E aí, depois que eu fui conhecendo outras áreas, e aí eu fui me encantando ainda mais pelo curso. É claro que a gente tem a engenharia, né? É um curso um pouco complicado, um pouco difícil às vezes, mas a gente vê, principalmente na engenharia biomédica, a gente vê uma parte muito de aplicação, de impacto na saúde, o que motiva a gente a continuar no curso e me fez continuar e a gente se interessar ainda mais. E aí nisso eu comecei a atuar mais na área de engenharia clínica, que é a área que eu atuo hoje, e aí continua. Não sei se posso continuar falando mais, mas e aí foi, mas o meu início mesmo nessa de escolher a engenharia biomédica foi nisso, né? Foi nesse processo ali de gostar da área de exatas com as biológicas. Gente, Mari, adorei. Incrível. Achei incrível. E eu tô assim, na verdade, eu tô com várias perguntas aqui, né? Porque eu nunca estudei assim sobre a biomédica, nunca me interessei assim, né, por essa área. E eu queria que você trouxesse assim, de repente, alguns exemplos, né? O que é a biomédica, o que é a clínica, né? Onde que a engenharia encontra ali os hospitais, o que uma coisa tem a ver com a outra, e trouxesse um pouquinho mais de detalhes, assim. Ai, vamos lá. Primeiro que a engenharia biomédica, então, trazendo uma definição bem ampla, né? Mas é a área que vai estar integrando os conhecimentos de engenharia e outras áreas do conhecimento, mas para desenvolver soluções na área da saúde. Então, a área que vai integrar os conhecimentos de engenharia na área da saúde, a integração de ambas, vamos falar sobre a engenharia biomédica. Dentro da engenharia biomédica, a gente tem várias áreas de atuação, né? Então, a gente tem a área de próteses e órteses, a gente tem a área de instrumentação biomédica, no desenvolvimento de novos dispositivos, a gente tem a área de bioengenharia, a gente tem a área de neuroengenharia, biosensores, biomateriais, a gente tem a parte de bioinformática, processamento de sinais e imagens, a gente tem a parte de modelagem matemática, temos também uma dessas áreas, a engenharia clínica. E eu falo muito de áreas, mas as áreas elas vão interagindo uma com a outra, não é isolado, né? Tem uma área e somente vamos atuar numa área, não. A gente vai vendo que a gente vai ter integração com muitas outras áreas, né? Mas uma dessas áreas que a gente tem dentro desse escopo da engenharia biomédica é a engenharia clínica. E a engenharia clínica, ela vai estar mais responsável, mais focada no gerenciamento, na gestão das tecnologias em saúde como um todo. No Brasil, né, de modo geral, a engenharia clínica ela vai estar mais focada na gestão dos equipamentos médicos. Então, dentro de um hospital, por exemplo, mas não somente em hospital, mas nos estabelecimentos de saúde como um todo, são vários tipos de equipamentos que estão ali presentes. Então, dentro de um hospital, a gente tem desde um estetoscópio, a gente tem esfigmomanômetro para medir a pressão arterial, até mesmo ventilador pulmonar, ressonância magnética, raio-x. São equipamentos que estão ali presentes, mas que para eles funcionarem adequadamente, com segurança, a gente tem que fazer uma gestão, que a gente cuida desses equipamentos para garantir que eles funcionem bem, com segurança. Então, são várias atividades que a gente exerce dentro da engenharia clínica para fazer com que essa tecnologia que foi desenvolvida para o benefício, para auxiliar no monitoramento, no diagnóstico, no tratamento, que essa tecnologia funcione bem. E aí a gente tem várias atividades que vão envolver o que a gente fala no ciclo de vida, né? Então, desde o processo de entrada, para a gente fazer uma boa incorporação de uma tecnologia, para a gente fazer uma boa instalação, treinar as pessoas para usar adequadamente, a gente fazer várias intervenções técnicas, então manutenção preventiva, corretiva, avaliação de desempenho, a gente tem toda a parte de geração e análise crítica de indicadores, até a gente chegar ao fim da vida útil do equipamento, para a gente verificar se continua ou não, né, a operar essa tecnologia. E a gente tem essa atuação dentro de hospital, mas hoje a gente tem equipamento médico que está presente em vários outros ambientes, né? Então, a gente tem equipamento presente dentro de clínicas de estética, em consultórios odontológicos, em consultórios médicos, a gente tem em laboratórios clínicos, a gente tem em clínicas de fisioterapia, em laboratórios de imagem e até mesmo no ambiente veterinário. Também está ali presente tecnologias que precisam ser gerenciadas para que funcionem adequadamente. Então,
a engenharia clínica, ela vai atuar no cuidado dessas tecnologias para garantir que funcionem adequadamente. E a gente aqui no Brasil focamos mais em equipamentos médicos. Eu falo isso porque em cada lugar, em cada país, tem uma diferenciação do escopo de gerenciamento de quais tecnologias, de quais as atribuições que a engenharia clínica exerce. A depender de cada país, pode haver uma diferenciação sobre a função da engenharia clínica. Mas no Brasil, de modo geral, né, vai depender também de cada estabelecimento, mas de modo geral, cuida e gerencia os equipamentos médicos dentro dos ambientes de saúde. Deixa eu fazer uma pergunta que me veio uma curiosidade, assim, né? Esses equipamentos, eles são desenvolvidos, né, em alguma fábrica, em alguma indústria e tal. E aí, imagino que tenha os técnicos que fazem a manutenção desses equipamentos, né? Como que você atua com esse pessoal, assim, que é responsável pela marca, pelo equipamento que está no hospital? Vai depender muito. Então, por exemplo, depende de cada tipo de equipamento, né? Então, por exemplo, os equipamentos de imagem, em geral, existem contratos que são realizados e podem ter contratos. Acho que vamos começar, da outra parte. A gente pode ter dentro de um hospital tanto manutenção corretiva ser realizada internamente, então ter técnicos do próprio hospital que realizam internamente essas manutenções, ou pode ter também manutenções que são realizadas externamente. Então, contrata-se externamente esse serviço para realizar a manutenção dentro do seu hospital, por exemplo. Quando a gente tem, por exemplo, alguns equipamentos mais específicos, como equipamentos de diagnóstico por imagem, o mais comum, isso assim, vai variar também, mas o mais comum é que tenha um contrato dentro do hospital, e aí pode ser junto com o fabricante, ou pode ser com outros prestadores de serviços para a realização desses serviços, né? E vai variar muito, a depender, por exemplo, se, por exemplo, considera com peça ou sem peça, a depender de cada contexto, de cada contrato. Vai variar com o tempo de atendimento, o dia que vai ser atendido. Então, vai depender muito e com cada vez mais questões, maior custo também desse contrato. Mas, de modo geral, vai depender bastante, tá? Então, vai depender de cada tipo de modelo de gerenciamento dentro do estabelecimento de saúde, de cada tecnologia. Tecnologias que são consideradas mais complexas, às vezes tem, sim, contratos, outras não. Então, vai depender bastante de cada modelo, de cada estabelecimento. Entendi. Eu fiquei com uma dúvida, quando você fala do gerenciamento desses equipamentos, a gente está falando de gerenciamento em loco mesmo, ou tem muito software envolvido nessa questão, gerenciamento remoto, esse tipo de coisa? Interessante. Pergunta. Quando a gente fala sobre gerenciamento, a gente tem software também, mas a gente também tem muitos. Primeiro que a gente tem que ver, por exemplo, a realidade do Brasil, ela é muito discrepante de um lugar para outro. Então, a gente tem, sim, centros hospitalares que têm softwares de gerenciamento e tudo mais, mas nós temos também muitos lugares que não têm software, né, para fazer esse gerenciamento, e é realizado muitas vezes de forma física, tá? Então, onde eu trabalhei, logo quando eu fiz o estágio, era em um hospital, que uma grande parte da sala, inclusive, era com várias gavetas, e cada gavetinha tinha sua pasta de cada equipamento. Cada equipamento médico dentro de um hospital é como se fosse o prontuário do paciente. Tem que ter um prontuário do equipamento, com todo o ciclo de vida, com todo o histórico desse equipamento. Então, tem que fazer o gerenciamento de alguma forma, está previsto por normativa isso. Então, todos os estabelecimentos de saúde precisam realizar o gerenciamento. Eu sei que existem muitos lugares que ainda não tem, mas temos normativas e cada vez mais estão sendo exigidas, inclusive até mesmo consultórios odontológicos estão precisando, para atender a normativa, ter um plano de gerenciamento. Então, para fazer o gerenciamento, temos que ter um plano de gerenciamento que consiste em uma série de documentações com procedimentos para cada etapa do ciclo de vida. Então, procedimento para fazer uma incorporação, procedimento para a realização de um inventário, de um procedimento de manutenção preventiva para cada equipamento.
procedimento operacional para treinamento, procedimento operacional para cada uma das etapas do ciclo de vida. E para fazer esse gerenciamento, pode ser realizado de uma forma física, então, de uma forma, enfim, papel mesmo, mas é claro que não é tão dinâmico, né? A gente perde muitas informações às vezes, mas não quer dizer que não se faz bem um gerenciamento físico. Muitas vezes, quando a gente tem um processo muito bem definido, pode ser até mais efetivo do que você ter um software e você não ter processos bem definidos, né? Então, acho que a primeira base mesmo para você fazer um bom gerenciamento é ter processos definidos, porque de nada adianta a gente se a gente não sabe para que a gente vai usar esse software, né? Então, realmente, a gente precisa ter processos bem definidos. Então, de toda forma, se o estabelecimento de saúde não tem recurso para fazer a incorporação de um software, começa com os recursos que tem, né? Então, vamos fazer no Word mesmo os procedimentos operacionais, vamos criar uma planilha Excel, colocar ali o inventário do equipamento, que o parque tecnológico de um hospital, em geral, são milhares de equipamentos, tá? Então, são muitos equipamentos que estão presentes. E é claro que quando a gente tem um software, tem potencial de auxiliar, mas o que acontece na área, tá? Muitas vezes, assim, eu já visitei muitos hospitais, né? Sempre quando eu estou em alguma cidade, me chamam e eu estou indo lá conhecer os hospitais. E não é incomum eu encontrar locais que tem softwares de gerenciamento, bons softwares de gerenciamento, mas as pessoas não têm a confiabilidade naqueles dados que estão sendo gerados. Por quê? Porque sabem da dificuldade e do problema que está sendo para a coleta desses dados, para colocarem essas informações, sabem que não estão sendo colocadas de formas corretas. Então, de nada adianta a gente ter um software que a gente não tenha confiabilidade, qualidade dessas informações que estão sendo geradas, né? Então, hoje a gente tem, sim, software que a gente consegue estar inserindo ali todo o parque tecnológico dentro de um hospital, então a gente consegue fazer a gestão ali, então, quando deve ser realizada a próxima manutenção preventiva, a próxima avaliação de desempenho, a próxima qualificação. Então, tudo isso ajuda, e até mesmo, por exemplo, saber se o equipamento médico está parado, quanto tempo que está parado, ajuda na geração desses indicadores que são tão importantes para a gente verificar a disponibilidade, quanto tempo ele está parado, e o que isso implica também financeiramente e tudo mais. Mas a gente tem que ter confiabilidade dessas informações, né? Mas o mais importante é ter processos bem definidos, e isso perpassa inicialmente por a gente fazer um bom plano de gerenciamento, ter processos que vai depender de cada estabelecimento de saúde, e a forma que vai ser realizado esse gerenciamento, aí vai depender de cada local. Mas hoje sim, a gente tem um software para a gente realizar esse gerenciamento. Nossa, fascinante. Quando você fala assim, eu fico contente, né? Que bom que nos lugares onde não há condição de ter todo esse recurso, se faz manualmente. O importante é ser feito, né? Afinal de contas, são equipamentos que são para identificar, né, doenças e, quer dizer, lidam com a vida, né? Mas, assim, ouvindo você falar, a gente fica, assim, fascinado, né? E aí, como se você não tivesse um monte de coisa para fazer, você ainda foi empreender, né, Mari? Você criou a Eduts. É assim que fala, Eduts? É Eduts, isso. Assim que a gente pronuncia. Né? A Eduts, ela é uma referência em capacitação. Como é que foi isso? Da onde saiu essa ideia de empreender? Como é que é empreender? Conta pra gente como é que foi essa aventura aí. Gente, isso é uma grande aventura mesmo. Isso é uma grande aventura. Olha, para ser bem sincera, nunca foi meu sonho empreender, não, tá? Eu, na verdade, achava que nem iria empreender, porque no meu contexto familiar e de ciclo de amizade próximo, assim, não tinha experiência, né? Não tinha pessoas dessa área de empreender. Eu tinha uma outra. Acho que tudo na vida a gente vai ampliando a nossa visão de mundo, né? E na realidade na qual eu vivia, não tinha essa perspectiva, enfim, de empreender, né? Não sabia nem, enfim, nunca nem passou pela minha cabeça mesmo. Nisso, eu vim para Florianópolis, né? Vim fazer o mestrado aqui.
E ali, no iniciozinho de 2020, foi logo também quando começou a pandemia, eu comecei a compartilhar conteúdo nas redes sociais. Mas olha como foi interessante essa história. Porque eu fiz parte da empresa Júnior durante a minha graduação, durante muitos anos. E nessa empresa Júnior, eu comecei na área de qualidade, depois fui para recursos humanos, assumi a diretoria de recursos humanos, e ali eu comecei a ter muitos contatos, treinamentos com essa parte de empresas, tá? Mas assim, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia vir a criar. Na verdade, eu estava ali muito pelo próprio projeto, sabe? Eu acho que, como era um curso novo, era uma empresa júnior nova, era muito nessa questão de começar algo novo e tudo. Então, eu sempre achei interessante tudo isso. E eu adorei toda essa experiência. E eu, nesse processo, nesse último ano que eu estava na empresa júnior, estava ali na diretoria, o que isso me ajuda muito até hoje. Então, eu, como eu cheguei a gerenciar ali, eram mais de 40 pessoas, né, dentro dessa empresa júnior. Então, já tinha que gerenciar ali, claro, a nível universitário, mas já tinha uma certa responsabilidade ali para garantir, né, todo esse processo. E nisso eu tive contato com muitas pessoas, eu tive contato próximo com muitas pessoas. E uma das ações que a gente estava fazendo ali dentro do Recursos Humanos era a parte de capacitação, então de treinar a nossa própria equipe. E um dos treinamentos que a área de marketing queria era realizar arte, né, na época era Facebook, né, que queriam colocar conteúdos lá. E aí eu organizei esse treinamento, peguei alguém que sabia, e aí, para dar o exemplo, né, eu fui lá assistir também, né, vamos lá, né, ver como que é. E aí eu fiz, era no Canva, né, era para ensinar a fazer arte no Canva. Isso há muitos anos, muitos anos mesmo, foi quando eu estava lá na empresa júnior da graduação. E aí, esse conhecimento ficou ali, eu fiz aquele treinamento, achava que eu não queria usar esse conhecimento na minha vida. Eis que estava ali no início de 2020, eu criei uma outra conta no Instagram, né? E essa outra conta que eu criei foi, na verdade, para me manter atualizada na área. Então, eu queria seguir empresas, seguir pessoas, mais empresas na área, na verdade, para me manter atualizada na minha área. E aí eu fiz isso, né? Então, eu criei esse outro Instagram somente para isso, né? E eu fui seguindo algumas empresas, só que eu percebi que era somente uma questão totalmente comercial, assim, tipo, totalmente, não tinha nada sobre algo com conteúdo para que eu realmente quisesse me atualizar, sabe? E aí, hoje eu tenho uma clareza maior que fez sentido esse treinamento que eu fiz, porque eu demorei para perceber como é que veio essa parte de eu querer compartilhar conteúdo, né? Mas hoje eu sei que foi por aquele treinamento. E aí eu acho que eu vou fazer uma arte, foi à medida que as pessoas vão me perguntando, então, o que é engenharia clínica? Aí eu fiz uma arte, a primeira coisa que eu fiz, o que é engenharia clínica? E fui colocando ali. E à medida que eu ia estudando alguma coisa, eu ia colocando nesse Instagram. Mas eu colocava uma coisa e sumia, porque, na verdade, eu nem me seguia no meu outro pessoal, para ninguém desconfiar que era eu, assim, eu usava logo, tipo, ninguém sabia que era eu naquele outro Instagram. E aí eu comecei, e aí acabou que eu fiz uma postagem sobre, era Covid-19, né, foi bem nesse momento de pandemia, qual que era a relação da engenharia clínica com esse contexto pandêmico, e aí começou a aumentar o número, assim, na verdade até hoje eu sempre vou me surpreendendo cada vez mais com os números, porque são sempre pessoas que eu não conheço, né, que estão ali acompanhando. E aí eu comecei algo tá estranho aqui, né? Mas até então eu não aparecia, ninguém sabia. E aí demorou muito tempo, quase um ano depois, eu contei para minha família, para os meus amigos próximos que eu tinha esse Instagram. Aí todo mundo adorou, não sei o que. E aí, só que até então também não aparecia, era logo e tudo mais. Aí, depois de um ano e pouco, eu apareci no Story. E aí, eu apareci, e aí comecei tô aqui e tal, sou eu, super tímida, mas gravei um vídeo lá, fiquei uma tarde inteira para gravar uns 2 ou 3 stories, e assim, mas foi. Postei esse story, mas também não tinha muita regularidade. Aí, depois de um ano, mais ou menos, começou a aumentar, eu troquei minha foto, eu comecei a falar um pouco mais eu mesma, né?
E aí eu percebia que eu precisava realmente ter uma constância naquilo ali. Eu ainda não, eu estava já, tipo, aparecendo vez ou outra, mas eu não tinha constância. Eu sabia que, tipo, que eu precisava ter uma constância nas redes sociais, né? E aí eu resolvi começar a fazer lives todo domingo. Era o tempo que eu tinha. E aí eu, quer saber? Vou fazer live todo domingo. E a última live que eu fiz foi semana retrasada. E foi todo domingo, há quase 4 anos, fazendo lives todo domingo, 20 horas, para auxiliar as pessoas nesse compartilhamento de informações. E nisso realmente aí mudou realmente a forma, tipo, todo esse contexto, e aí as pessoas começaram a querer mais informações, a se identificar com a forma que eu falava, às vezes uma linguagem mais simples mesmo, né, do que estavam acostumados. E aí eu fiz um treinamento digital, que foi o meu primeiro produto digital, e eu comecei a pensar que precisava de falar mais coisas ali, estava muito voltado somente para a gestão, eu queria falar mais sobre tecnologia, e aí eu fundei uma plataforma que hoje centraliza, são dezenas de cursos na área de tecnologias em saúde, e hoje a Edurts, ela tem essa plataforma digital, mas ela tem outras vertentes, né? Então a gente tem a parte de eventos que a gente realiza, principalmente eventos virtuais, alguns workshops presenciais, tem a parte de divulgação, vários canais de divulgação, que hoje a gente está presente em vários canais, mas sempre com foco de auxiliar na formação e na capacitação de mais pessoas. Mas começou muito assim, eu empreendo, na verdade, por uma consequência do que eu fazia, que eu precisava. Basicamente isso, eu precisava ter uma empresa para fazer o que eu queria fazer, que era ajudar pessoas nessa forma de capacitação. Mas não foi eu quero empreender e quero empreender por querer empreender. Na verdade, o meu objetivo, o meu propósito, né, que eu gosto de falar dessa palavra, mas o meu propósito, de fato, era e aí o empreendedorismo, ele veio para dar suporte, né, a esse objetivo que eu tinha, né? Mas, de forma resumida, foi esse processo na parte de empreendedorismo. Ô Mari, e você tem time contigo? Como que você está estruturada? Hoje eu tenho fixa, né? Eu tenho 2 pessoas comigo. Então, uma bem mais na parte administrativa, por exemplo, programação de alguns e-mails. O conteúdo em si fica muito comigo ainda. Eu não consegui delegar essa função ainda, mas a parte mais às vezes de contato, principalmente quando eu estou organizando alguns eventos, então eu já passo essa parte para essa pessoa. E a parte de comunicação, também principalmente no WhatsApp, primeiro contato, assim, também tem uma outra pessoa com isso fixo, mas às vezes tem outros freelancers, né, durante esse processo, então, designer, programador, enfim, aí a gente vai contratando à medida que é necessário, né? Mas nesse momento estamos nessa fase, né? Como ainda estou no doutorado, bem transparente aqui, acho que é uma conversa assim, porque eu sou uma empreendedora muito segura, assim, não sou uma pessoa de me arriscar muito, né? Então eu gosto de muito realmente conhecer bem, saber o que eu estou realmente fazendo, né? Então para expandir um pouco mais a própria plataforma, a BIS tem um tempo grande de validação dos próprios conteúdos, dos alunos darem retorno desses conteúdos. À medida que os alunos forem tendo retornos, assim, que hoje a gente tem um nível de satisfação com o NPS altíssimo, assim, quase 100% dos cursos. Então, isso me dá uma tranquilidade muito maior de realmente ir expandindo aos poucos, né? E talvez depois também seguir para outros mercados, sem ser somente Brasil. Mas eu sou uma pessoa muito que vou indo aos poucos, e como eu estou no doutorado também, eu tento me equilibrar, que a gente nunca se equilibra muito bem, mas a gente tenta ir encaixando como dá, ou como não dá, na verdade. Eu vou tentando, né? Não sei. A Dani Su é sua orientadora? Não. No doutorado? Não?
Só uma admiradora do trabalho, entendeu? Maravilhoso que ela faz. Eu E vou assim, a mágica que ela faz em tudo, assim, de tentar equilibrar todo esse processo, todos esses pratos, entendeu? De uma vez só. um pouco mais complicado. Assim. Mas, assim, é isso que, por exemplo, foi muito difícil, porque eu passei quase 4 anos mesmo fazendo lives todo domingo, né? E estava sendo foi muito importante para mim, e até me desapegar, tipo, de não fazer mais a live, foi muito triste, assim, eu fiquei muito, muito triste, mas eu realmente não estava conseguindo mais, assim, eu estava realmente trabalhando, eu não gosto de romantizar trabalho, tal, não é isso, mas eu estava tendo que fazer isso, estava tendo que realmente trabalhar de domingo a domingo, e assim, não estava mais sendo muito viável, e aí eu tive que parar nesse momento, porque o doutorado, principalmente agora, tá, acho que pegando um pouquinho mais, chega a parte um pouco mais de qualificação agora e tal, aí eu fiquei um pouco mais... Acho que o peso começou a cair um pouco mais. Eu tava meio, estou indo e tal, mas agora tá um pouco mais. Mas assim, eu vou tentando ir ajustando na medida que dá, né? Eu tenho. Eu vou tentando, né? Acho que a gente tem que fazer o nosso melhor na medida que dá. Eu sei que às vezes a gente quer fazer um pouco mais, né? Mas a gente tem que entender o momento. Precisa de saúde mental também, né, Mari? Não, isso é fundamental, tá? Eu falo isso, mas assim, isso eu acho que é importante colocar. Eu falo que trabalho muito, assim, e eu realmente trabalho muito, mas tem coisas que são inegociáveis para mim. Então, dormir de 7 a 8 horas por noite, isso, assim, eu não deixo de fazer, não deixo de fazer a minha atividade física, de me alimentar bem. Então, são coisas que, assim, isso, acho que talvez seja por isso, na verdade, que devo tentar fazer, né? Mas, assim, são coisas que eu não deixo de fazer, não. Tá, Mari, mas conta pra gente, e o piano, como é que fica nessa história toda? Tá conseguindo? Tá conseguindo tocar piano ou não? Então, eu voltei a fazer aula. Ela toca piano ainda, gente. Pois é, essa. Ela faz doutorado, ela empreende, ela faz exercício físico. Amigas, ela é vegana. E vegana ainda. Vegana ainda, só essa que faltava. Mas, gente, eu não. Mas tudo bem, mas assim, eu acho que tem coisas que me ajudam bastante, né? Então, eu não tenho filhos, né? Eu acho que isso é importante colocar. Eu hoje eu moro sozinha, o que isso às vezes pode ser, mas assim, não. Eu tenho tempos sozinhos que, estando em uma casa com mais pessoas, teria esse momento de convivência. Na verdade, eu escolho os momentos de convivência com os amigos, né? Então, assim, são coisas que eu acho que vale a pena colocar aqui, enfim, eu entendo. Mas o piano em si, eu faço aula desde criança, né? Então, eu toco desde criança. Desde a minha graduação, mestrado, vou tentando fazer aulas às vezes, mas esse ano eu coloquei como meta voltar. E eu voltei a fazer as aulas, né? Mas assim, eu já falei para o meu professor, assim, já cheguei. Eu sei que é importante a gente se desenvolver, a gente querer, né, buscar peças difíceis, mas eu quero só peça fácil. Esse ano só quero peça fácil, peça que não exija muito de mim, que eu não quero que realmente... Eu sei que é importante a gente buscar se aprimorar cada vez mais, mas não quero me aprimorar nessa fase da minha vida, nesse momento. É só para realmente ter um momento mais relaxado. E é um momento que a gente fica muito no presente, ainda mais eu que uma das minhas atuações de trabalho é nas redes sociais, acaba que estou nas redes sociais, estou trabalhando, na verdade eu fico ali um pouco mais do que só trabalho, mas a gente fica muito consumido ali, né? Então, ali estando no piano, eu não tenho contato com nada. Ficou, às vezes, 1 hora treinando, sem contato com o mundo exterior, né? Então, são momentos que me ajudam a... Mas eu não tenho treinado tanto quanto eu gostaria, mas pelo menos 1 ou 2 horinhas na semana estou conseguindo, às vezes, né? Por semana mesmo não... Mari, é sensacional isso tudo que você está contando do piano e tudo mais, mas aí a rede social é uma coisa que aparece muito na tua fala, né? Então, você está sempre nas redes sociais, você conseguiu autoridade, né, com relação ao teu trabalho ali nas redes sociais, e você é mulher, você é engenheira,
né? Você está num grupo, numa profissão, né? Que é mais masculina, né? Como que é para você, assim? Porque a gente percebe muitas mulheres um tanto tímidas, né, para se expor, principalmente quando se fala de tecnologia. Eu vou dizer por mim mesma, né, que eu sou uma que tenho dificuldade nessa questão da exposição. Então, como que é para você? Quais foram os seus principais desafios, assim, para você hoje estar, digamos assim, mais tranquila nas redes sociais, né? Eu acho isso bem interessante, eu estava até refletindo esses dias sobre isso, porque a área de engenharia clínica, que é uma das segmentos dentro da engenharia biomédica, ela é sim muito mais masculina, tá? Tem muitos mais homens atuando do que mulheres. Mas quando a gente fala sobre engenharia biomédica, ela é um pouco mais igualitária. E por que eu falo isso? Por quê? Porque eu sou graduada em engenharia biomédica. E na minha graduação, eu não sentia isso, sabe? Então, isso desde antes, porque minha mãe, ela é engenheira e meu pai, ele é engenheiro. Os dois são engenheiros. Então, e assim, nunca tive essa visão, assim, às vezes, até por não ter tanto conhecimento, porque também na época não tinha acesso a tantos conhecimentos. Então, a minha realidade era que não havia uma tanta discrepância assim, né? Eu sabia que existia muito mais homens, mas assim, estava um pouco mais distante. Na minha graduação, também foi igualitário, né? Então, tinha muitas mulheres na engenharia biomédica, tanto quanto homens. E no meu estágio, quando eu também tive o meu primeiro contato com engenharia clínica, eu tive uma engenheira mulher que foi a minha supervisora, e tinham muitas mulheres que trabalhavam nesse setor. Então, a minha visão também já foi diferente, já foi assim, era uma outra visão que eu tinha. Quando eu vim para o mestrado, tinha uma pesquisadora na área de engenharia clínica que era mulher também. Então, assim, eu sempre estava com contato com mulheres. Então, na minha visão, naquele momento, né, que ainda era uma visão limitada, mas era a realidade que eu tinha, estava igualitário. E eu acho que isso me ajudou muito. Porque quando eu fui para as redes sociais, eu fui num papel muito de realmente, talvez, uma de ingenuidade, de realmente só queria contribuir, só queria ajudar, e eu não tinha nenhuma visão do que isso poderia gerar, de hoje ser chamada para palestrar. Tipo, isso nunca nem passou pela minha cabeça, eu só queria estar ali e falando sobre a área, ajudando alguém que pudesse querer saber sobre isso. Até hoje eu tiro um tempão do meu dia respondendo mensagens dessas pessoas que estão querendo tirar alguma dúvida. Então, sempre foi muito nesse papel de querer ajudar genuinamente as pessoas. E aí, depois que eu fui até convivendo com outras mulheres e escutando os relatos que essas mulheres têm até hoje, assim, são relatos tristes, absurdos, que a gente fica, assim, perplexa mesmo. E, assim, coisas que eu não vivi por sorte, porque está aqui na nossa realidade, qualquer pessoa pode passar por isso. E, assim, é um absurdo, sabe, o que se passa. Eu não vou dizer que eu nunca tive... Porque, eventualmente, a gente houve alguma coisa que, enfim, aqueles comentários desagradáveis e tudo mais, mas como eu comecei já, principalmente quando eu coloquei minha cara, e já fazendo lives, e eu sempre também convidava muitas pessoas, então eu sempre fui uma pessoa que estava ali compartilhando, sempre com base em evidências, em normativas, que eu acho que isso é muito importante também, não é somente um achismo, né, ou somente uma experiência individual, mas eu sempre quis trazer dados, né, então eu nunca fui aquela pessoa, talvez foram umas zonas de segurança mesmo, né, então sempre o que eu compartilhava, eu estou compartilhando evidências científicas estão falando isso. Eu estou compartilhando o que relatórios de organizações internacionais estão falando. Não estou falando o que eu vivi ou o que está passando pela minha cabeça. São realmente fatos, né? E aí, nisso, acabou que foi acontecendo e assim, mas infelizmente até hoje acontece casos terríveis, né? A área de engenharia clínica,
mais de 80% são homens. E quando a gente vai chegando a cargos de liderança, esse número vai diminuindo muito. E quando a gente pega empreendedoras na área de engenharia clínica, é quase zero, né? Então, donas de empresa na área de engenharia é quase zero, né? Então, hoje eu faço parcerias com muitas empresas e, assim, quase nunca eu estou conversando com CEOs, diretores, em geral, são homens, né? Para fazer um tipo de tratativa comercial e tudo mais. Então, é algo que é uma realidade e é uma realidade que não somente a gente tem que estimular isso de mais mulheres na própria engenharia, mas que tenham também essa coragem de ir e de ir enfrentando isso e de assumindo cargos mais de liderança mesmo, né? Mas é um desafio muito grande. Então, são muitos desafios que a gente, infelizmente, enfrenta sendo mulheres na área. Que legal, Maria. Eu já te quero falando no Minatec. Preciso de você falando no Minatec. Para as meninas ali. Mariana, então, me diz uma coisa. O que você falaria agora, uma dica para as meninas, para a Mariana, lá do início, sabe? Do início da faculdade. Ali a Mariana tímida, lá do início. O que você falaria para ela hoje? Eu falaria, eu acho que muitas coisas para ela, mas no fundo, sendo bem transparente assim, né? Eu acreditei sempre em mim, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu acho que tem muita clareza e consciência de que todo mundo aqui, todas as pessoas tem uma história e uma trajetória linda, que vai ser única de cada uma. E eu acho que cada um deve encontrar o que você busca, o que te faz bem. E eu gosto muito de realmente ver o brilho nos olhos do que você quer fazer, sabe? Porque hoje, assim, trabalho muito, né? Vou continuar trabalhando bastante, mas quando a gente gosta do que a gente faz, fica mais leve. Não fica com menos trabalho, mas fica mais leve. Então, o que eu falaria para aquela Mariana seria, se eu pudesse falar para ela se expor um pouco mais, isso seria interessante. Eu acho que colocaria para que não tenha, talvez, medo, receio de algum determinado tipo de, até medo de errar, talvez. Então, eu acho que isso. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Até hoje eu sou muito tímida, né? Mas eu acho que a gente nunca não se expôs. Eu acho que a gente se colocar nesse lugar de exposição, eu acho que é muito importante. Eu até falei naquela aula inaugural das engenheiras eletricistas, né? Porque muitas vezes a gente nós mulheres exercemos e fazemos muitas vezes um trabalho excelente, né? E muitas vezes o que a gente faz, a gente não expõe o que a gente faz. A gente exerce, a gente faz algo incrível e às vezes a gente está em grupo e muitas vezes, nós fizemos a maior parte e uma outra pessoa acaba fazendo essa apresentação e ganha os créditos, mesmo tendo um grupo, mas quem se expõe, quem fala sobre aquele projeto, ganha muitas vezes o crédito sobre esse projeto. Eu não estou querendo falar que, enfim, que deveria ser assim, eu acho que cada um deveria ter as suas funções, que se sente mais à vontade, mas é a realidade. Então, se possível, se colocar nesse papel de apresentar suas ideias, de se expor, de se impor mesmo nesse ambiente, eu acho que isso é muito importante. Isso eu demorei muito, muito, muito. E eu estava até conversando antes com vocês, porque quando eu estava lá na graduação, eu não consegui estágio de jeito nenhum. E não era porque eu não tinha algum tipo de capacidade. Eu sempre fui uma aluna boa, né? Eu sempre fiz muitos projetos de atividades extracurriculares. Eu tinha um currículo bom, né? Eu estudava em uma universidade muito boa, mas eu não conseguia estágio, né? E alguns feedbacks que eu tive nesse processo foi muito importante,
Porque mesmo eu sabendo que eu não tinha ido mal, e eu recebia uma negativa, eu mandava assim, um e-mail. Eu gostaria de entender, porque eu sabia que, tipo assim, eu tinha sido péssima, né? Mas eu mandava. Gostaria de saber o motivo pelo qual eu não fui aprovada. Vez ou outra eles respondiam. Ou então, às vezes, eles respondiam, faziam até, tipo, aquele feedback logo depois, que eu achei isso muito legal. E muitas vezes eu fazia alguma dinâmica em grupo, eu sempre era reprovada ali, dinâmica em grupo. E aí, nessa dinâmica em grupo, eu sempre tive dificuldade de ser a primeira pessoa a falar. Eu sempre gosto de conhecer esse ambiente. Isso é... Lá vou eu, né? Se deixar aqui geral. Mas eu fui ler, inclusive, nas últimas férias, né? Que a gente nunca tem férias total, né? Mas eu fui lá para Salvador e aí eu vi, quando criança, o meu comportamento muito parecido com como é hoje, né? Sempre primeiro observando, a escola fazia um relatório, né? E, enfim, mas voltando. E aí, nessas dinâmicas em grupo, as pessoas geralmente já queriam falar. E aí falavam, e era um em cima do outro, falando. E era um querendo atropelar. E eu achava aquilo ali, gente, que loucura. Para mim, vocês já falaram tudo, o que eu vou acrescentar aqui? Só um querendo falar em cima do outro. E eu ficava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu não conseguia falar nada, absolutamente nada. E aí, às vezes, eu realmente acabava a dinâmica em grupo e eu não tinha tido a oportunidade, mas nem tinha tido a iniciativa, talvez, de querer falar, né? E aí, os recrutadores sempre falavam que queriam me conhecer, que queriam me ouvir falar. E aí teve uma pessoa que falou assim, e aí eu falei, mas as pessoas já tinham falado tudo. E aí ele falou justamente isso, mas não foi você falando. E é justamente isso, porque cada um, mesmo falando a mesma coisa, cada um tem o seu jeito de falar, tem a sua forma de falar. Então, mesmo que seja a mesma coisa, escute e fale, porque hoje eu assisto palestras de temas que eu já, teoricamente, já sei, mas são formas de falar diferentes, sempre vai ter uma história diferente, uma entonação diferente, sempre vamos ter algo a aprender, e eu acho que isso faz parte, né? Então talvez tenha sido até um tipo de egoísmo meu, de não querer falar, por achar que já foi dito, né? Mas não, na verdade, eu acho que tudo a gente podemos nos colocar. Então, eu acho que uma dica que eu dou, para Mariana de lá de trás, e eu acho que coloco isso para pessoas que são tímidas, eu sei que é difícil, não vai ser fácil, e eu sou tímida de um nível que até hoje, tá? É muito difícil para mim, por exemplo, tá fazendo uma chamada e eu sou a próxima, levantar a mão, tipo assim, é nível que meu coração já tá acelerado, tá chegando na letra L, e eu já, meu Deus, já vai chegar meu nome, é só falar presente, já tô nervosa. Então, assim, dá. É possível, vai ser um pouco mais difícil, mas é possível. Então, se exponham, mesmo que sejam coisas que já foram colocadas, mesmo que sejam coisas óbvias, mas nunca é óbvio, pode não ser óbvio para todos. Então, se exponham, se coloquem. Eu acho que isso faz toda a diferença. E se puder também, eu acho que usar as redes sociais, acho que ajuda bastante também. Não quer dizer para realmente começar a compartilhar conteúdo, não é isso, mas ter umas redes sociais, pelo menos que você vai colocando o que você vai aprendendo, os cursos que você vai fazendo, ter uma presença ali, né, principalmente LinkedIn hoje, eu acho que é importante para quem está na graduação. Legal, Mari. Eu achei ótimo, porque assim, Mariana não tem medo de errar, que foi um tema que nós debatemos já anteriormente. Outra coisa, né? Amei, apesar da timidez, síndrome de impostora, zero. Essa daí é das minhas, entendeu? Tá no meu time, adorei essa. Então, vários temas que a Mari trouxe aqui para nós, você vê, são temas que a gente já abordou em outros episódios, né? Isso eu acho muito legal. Mas, Mari, a gente já tem que ir para os encerramentos, né? Então, me diz uma coisa, dá o seu recado final, onde é que a gente te encontra, como é que é? Ai, gente, faz tudo rápido. Adorei. Bom, para finalizar, eu acho que foi colocado, né? Mas eu acho que encontre algo que vocês gostem, que vocês se identifiquem.
ajudem genuinamente as pessoas. Eu acho que isso é tão importante na nossa sociedade. Tenham coragem para fazer alinhado com o que vocês acreditam, sabe? Eu acho que não deixe que ambientes externos mudem o que vocês genuinamente acreditam. Se vocês acreditam naquilo, não façam coisas que vocês não acreditam, porque isso pode tirar a paz de vocês. E eu acho que tudo que a gente mais... fica uma vida muito mais leve quando a gente faz algo que está alinhado com o que a gente acredita. E sejam gentis. Eu acho que sejam gentis consigo, com o mundo, com o próximo. Eu acho que sejam gentis, eu acho que isso é super importante. Eu fico totalmente à disposição se vocês quiserem conversar, trocar ideia. Quem quiser saber mais sobre engenharia clínica, engenharia biomédica, tecnologias de saúde, eu estou no Instagram, no @engenheiraclínica, principalmente no Instagram, mas tem no YouTube também, o YouTube da Eduts, tem o LinkedIn. Estou arriscando ali no TikTok às vezes também, mas não estou ainda conseguindo ter uma constância. Falando sobre constância, isso é super importante, tá? Porque quando eu comecei a produzir conteúdo, eu sempre fui tímida, mas quando pega o meu primeiro vídeo, o meu vídeo hoje, são vídeos totalmente diferentes, né? Então, a gente tem que começar e saber que é um processo, né? Então, eu comecei e hoje eu vejo, nossa, a gente vê a evolução, isso é tão incrível, mas que a gente comece, né? Mesmo sabendo que a gente tem muito a melhorar e tudo, mas que a gente comece sempre buscando se desenvolver e melhorar. Quando eu comecei até todas as lives que eu fiz, né? Eu lembro até hoje, eu tenho um cronograma da live, e ao final de cada live era um documento, tinha assim, análise crítica. E aí eu colocava todos os pontos que eu queria melhorar, que eu ia pegando pessoas que iam falando, e aí eu ia melhorando. E aí na live seguinte eu fazia essa análise crítica de novo. E aí fazendo isso, toda live que eu fazia isso. Então, assim, a gente sempre tem algo a melhorar. Mesmo que a gente faça o nosso melhor, a gente tem que fazer o nosso melhor, mas sabendo que tem algo a melhorar lá na frente também. E tenham constância. Eu acho que aproveite o processo, se divirta nesse processo, e a gente sempre vai buscando melhorar e querer fazer o bem para o mundo. Eu acho que é isso. Agradeço imensamente o convite, eu amei. Fantástico. Ótimo, Mari. Então, gente, por hoje é isso aí, né? Vamos ter que encerrar já. Mari, muito obrigada. Obrigada. Eu fiquei muito admirada, assim, dessa trajetória toda que você contou. Você contribuiu muito, né, com as pessoas que ouvem o Kawaii Tech. O seu depoimento, né, tem preciosidades, assim. Muito obrigada mesmo, tá? E você aceite o meu elogio. Você usou, sim, muito bem o seu tempo para fazer tudo, né? Doutorado, piano né? Aproveitou muito bem, sim. Fiquei admirada e é um elogio, tá bom? Mas muito obrigada pela sua participação. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu também agradeço, Mari, a tua participação. Quero muito contar contigo já em outros projetos também, principalmente falando para as meninas, para que elas ingressem nesta área também, né, da engenharia biomédica, da engenharia clínica. Conheci essas áreas hoje, eu não conhecia, tá? Conheci algum pouquinho, sim, que a Dani Sul falava aqui com a gente, mas hoje a gente já se aprofundou um pouco mais e foi ótimo, tá? Amei estar contigo, obrigada. Eu que agradeço, conte comigo. O que precisar, a gente está aí, a gente ajusta para a gente ajudar no que puder. Mari, obrigado. Né? Eu já te agradeci várias vezes por ter participar aqui com a gente, tá bom? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, parabéns pelo lindo projeto. Então era isso, gente. Até mais, então, a todos.